E aí, gente, bem-vindo ao meu canal. Esse é o Lidos do mês de julho. Julho foi um mês muito especial porque eu tava buscando entender que tipo de livro eu gosto pra realmente incentivar esse hábito de leitura que eu vejo que me faz muito bem. Eu comecei o mês lendo o livro Casas Estranhas, do Kitsu. E por incrível que pareça, esse é um livro sobre casas estranhas. E é isso. 170 páginas de puras casas estranhas. Literalmente, o nosso protagonista, ele é uma ferramenta para desenvolver a história dessas casas. Ele é tão irrelevante para a história que eu acho que o nome dele é citado uma vez ou nem é citado. É algo nesse sentido. Tudo bem? Como que começa essa história? Esse protagonista, ele é amigo de um cara que tá recém-casado e esse cara quer comprar uma casa. Esse cara liga pro nosso protagonista e fala assim: então, eu fui nessa casa, ela é linda, ela é barata, ela é poggers, mas ela tem uma vibe esquisita. Eu senti uma energia assim. E assim, um easter egg que eu tenho quase certeza que isso não é desenvolvido nesse livro, mas esses personagens, o protagonista e esse amigo, eles fizeram parte de um clube de ocultismo na faculdade. E é por isso que o parça liga, né, e fala assim, você aí que é mais entendedor do que eu, me dê sua opinião. E aí, beleza, né? E aí, nosso protagonista, pra ajudar o amigo dele, ele pega as plantas e começa a realmente dar uma brisa bem louca, assim, nele. Ele começa a investigar essa casa junto com um terceiro amigo, que é um arquiteto. Porque aí dá um faniquito nele e aí ele precisa descobrir se a teoria que ele criou na cabeça dele é realmente real ou se ele só tá sendo maluco mesmo. Qual que é o esquema aqui, né? Se você se interessou por esse livro e você se interessar em ler, né? Vou atrás. Tem que ir com a cabeça aberta e pensar assim, cara, qual que é o objetivo desse tal do Kitsu, sabe? O canal do YouTube dele é sobre histórias macabras. Literalmente, ele chega no vídeo, te conta uma história e vai embora. E o livro é mais ou menos nessa fita, assim, sabe? Eu achei o desenvolvimento da história perfeito e impecável. Não foi um defeito pra mim o protagonista não ser desenvolvido, porque eu entendo que em 170 páginas, primeiramente, não ia dar. Segundamente, não é relevante, porque realmente ele tá contando a história do que aconteceu naquelas casas. Todos os personagens, assim, que estão envolvidos, ele tem ele coloca uns detalhezinhos do tipo assim, porque a minha casa, ela é assim, assim, assado. Não dá pra ir na minha casa porque a minha casa é muito bagunçada. Então, tipo assim, o máximo de caracterização que ele dá nos personagens é sobre a casa deles. E aí eu achei isso, tipo, muito. Cara, realmente, quando ele fez o livro, com qualquer defeito que você possa vir a encontrar, ele realmente estava, tipo, planejando ser dessa forma, sabe? Uma história simples, acessível. Pessoalmente, eu acho isso muito importante, principalmente pro contexto do Japão. Caso você não saiba, no Japão, eles têm 3 tipos de alfabeto. Quando você vai ler um livro, se você não é fluente nos 3 tipos, você vai ter um certo problema. Só que o terceiro tipo, né, que seria o kanji, ele é bem difícil, ele é bem complicado. Então, é uma coisa que pode servir, sim, muito de barreira para acessar realmente a literatura, sabe? E aí, quando vem um autor de mistério, né, que geralmente é uma coisa que as pessoas tendem a rebuscar um pouco mais, e a proposta dele é ser simples, ser acessível, vir contar a história e ponto final, eu acho, tipo assim, isso muito, muito válido, principalmente nesse contexto, mas também no nosso próprio contexto, sabe? Tipo, esse livro, na minha opinião, ele seria, tipo assim, uma introdução perfeita ao gênero para uma pessoa que não gosta de ler, que
que não tem o hábito, não tem interesse e tal. Eu acho que, tipo, isso ia ser, tipo, realmente um bom livro pra ser indicado, sabe? Inclusive, também ele serviria muito de recomendação para quem estivesse numa ressaca literária, porque ele é isso, ele é curto e grosso, e ele tem um ritmo frenético, que, assim, na minha opinião, o cara construiu muito bem isso, de, tipo, em nenhum momento ele deixa a sua atenção cair, sabe? Na hora que você tá começando a falar assim, ai, não me importo mais, ele vai lá e, tipo, ai, nossa, mas olha isso que eu não tinha notado antes. Meu Deus, o que será que isso significa? Aí você fica até o final, até você entender o que aconteceu naquela casa. E eu achei o final, assim, muito, muito, muito bom. Não vai ter reviravolta, tipo assim, se isso é o que você busca, não vai ter, mas, assim, é uma coisa que faz sentido. Faz sentido e é chocante. É uma coisa que faz sentido e é chocante, assim. Então, tipo, pra mim, esse livro foi incrível. Dito isso, né, pra dar uma classificaçãozinha, pra mim esse livro é um 5 estrelas. Só que é realmente isso, você tem que ir entendendo o posicionamento dele. Ele não é um livro pra tipo assim, nossa, meu Deus, uma obra-prima, não. Vamos com calma, ele é um livro bom no que ele se propõe a fazer, tá? E ele lançou um segundo livro, que ainda não tem, né, lançamento aqui no Brasil, se não me engano, não tem nem nos Estados Unidos. Que chama, né, Casas Estranhas 2, literalmente. Eu acho, tenho, tipo assim, 99% de certeza que é uma nova história com novas casas e não tem nada a ver com as casas originais, tá? Pelo que dá a entender assim na sinopse. E ele vai ser lançado em outubro aqui no Brasil. Então, assim, caso você tenha gostado muito, assim como eu, vamos aguardar para novas atualizações. Com certeza vou querer ler, porque eu gostei muito, muito mesmo. Em contrapartida, continuando a nossa saga, né? Eu fui ler o outro livro do Uketsu, porque eu gostei tanto desse livro, né? Falei, nossa, esse livro é muito bom, tipo, muito simples, curto e grosso e tal. Aí eu fui ler o segundo livro, que chama Imagens Estranhas, ele acabou de ser lançado. Né, acabou não, né? Faz uns meses, mas eu acho que ele lançou esse ano aqui no Brasil. Inclusive, todo mundo fala da capa dele, que a capa é linda e maravilhosa, não sei o que lá. Então, assim, fui ler, né? Fui com expectativas altas, assim. E me decepcionei muito, muito, muito mesmo. Então, mas vamos lá. Qual que é a história de Imagens Estranhas? Primeiramente, ele não tem nada a ver com casas, tá? Mas ele tem a ver com imagens. Enquanto em Casas Estranhas a gente tem um investigador, em Imagens Estranhas a gente tem pelo menos uns 4. E o livro é contado da perspectiva de vários personagens em vários anos diferentes. E aí, aos pouquinhos, você vai juntando as informações e só pra lá no final você entender como que essas imagens se relacionam, certo? É um livro muito difícil de ser construído, na minha opinião. Porque pra você amarrar tudo perfeitamente, complicado, tá? O autor conseguiu amarrar? Conseguiu. Bom, a experiência foi legal. Só que ao mesmo tempo, muitas explicações foram, tipo assim, inacreditável nível 2000, assim. Tipo, não dá pra você. Não dá pra você acreditar, tipo, nessa história nem por um segundo. Tipo, eu entendo que livro de suspense muitas vezes ele tem, pra ele, tipo assim, conseguir desenvolver e chegar em fatos absurdos, ele tem que ter uma boa dose de incompetência policial. Mas a incompetência policial nessa história é tão inacreditável, mas tão inacreditável que, tipo assim, você não consegue, velho. Primeiramente, primeira coisa, né? Você não consegue acreditar que a polícia não teria chegado na verdade antes, tá? Segunda coisa. Tem umas conclusões ali da história, de tipo assim, ai, como que tal coisa aconteceu, por que tal coisa aconteceu, que tipo assim, nossa, não faz sentido nenhum. Tipo, além da incompetência policial, a gente vai ter a incompetência do próprio personagem, que acaba entrando numas enrascadas, porque, tipo assim, parece que não pensou nem em um segundo.
Nem um segundo ele quis preservar a própria vida, tá? O bagulho é tenso, tá? Eu dei uma nota 2 estrelas. 2 estrelas seria no sentido, tipo assim, não é ruim, mas é ruim, sabe? Tipo assim, é uma experiência legal. Se você gostou muito de Casas Estranhas, eu acho que até que vale a pena você dar uma chance. Mas assim, também não perde, assim, nada de não ler. Tipo, inclusive, esse livro me incomodou muito, porque tem uma parte que ela tem uma cena bem descritiva de violência, bem inacreditável. Tipo assim, não consigo acreditar que é possível. E aí eu senti que aquela cena tava ali só pra, tipo assim, te dar agonia. E no final nem faz sentido nada. Tipo, nada faz sentido, assim. Enfim, me desculpem. E aí eu fui ler um romance que chama Nem Te Conto, da Emily Henry. Não sei, gente, eu tô com dificuldade aqui pra falar o nome dela agora. Eu sempre falei normal, agora não tô conseguindo. Mas vocês sabem quem é, porque ela é bem famosa, todo mundo lê todos os livros dela. E aí eu falei assim, cara, todo mundo que eu vejo leu todos os livros dessa pessoa. É literalmente assim, as pessoas debatem sobre qual é o livro preferido deles dessa autora. Aí eu falei assim, bom, esse vai ser o meu primeiro livro da fulana de tal, Emily, alguma coisa. E essa história, assim, ela tem, tipo assim, um gancho forte, assim, pra você ler. Porque o que acontece? A gente vai acompanhar a história da Daphne. A Daphne é completamente entediante, mas ela tá prestes a se casar. E aí o marido dela, né, o futuro marido dela, ele vai pra despedida de solteiro dele e ele volta falando assim: Olha, meu bem, então, eu decidi ficar com a minha melhor amiga. Ela é muito melhor que você. Mentira, ele não falou isso, mas foi tipo isso. Ele chegou e falou: Ó, não vai dar, tô cancelando tudo. Sai da minha casa porque eu vou ficar com a minha melhor amiga. E tipo assim, absurdos aconteceram, né? Tipo, isso é muito interessante. Você ficou assim, meu Deus, pera lá. E aí a Daphne, nessa situação, ela é muito contida, na minha opinião, tá? Ela simplesmente vira e fala assim: tudo bem, vou sair da sua casa, vamos cancelar o casamento e eu vou ir morar com o ex dessa menina aí. Porque estou despejada do dia pra noite. Então vou ir morar com o ex dessa menina. Ele também tá com uma vaga no quarto dele, vou ir lá morar com ele. Primeiramente, o plot disso aqui, meu Deus, você fica tipo assim, caralho. Segundamente, tipo, não existe união estável nos Estados Unidos. Porque ela já morava, assim, né, com o noivo dela. E ele simplesmente chega e fala assim: Ai, mas a casa não é sua, então vai embora. Só que ela já morava com ele, então teoricamente eles tinham união estável. Se fosse aqui no Brasil, né? E aí não ia ser barato, assim, simplesmente virar e falar assim: Ai, sai da minha casa, pronto, acabou. Não, 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 meu amigo. Não, não, não. Tudo bem, ela até poderia, tipo assim, tomar a decisão de sair e morar com o ex da menina mesmo assim. Só que em nenhum momento do livro os caras viram e falam assim: Ah, inclusive, eu fui lá e botei ele na justiça. Não. Simplesmente ela aceita, ela pega as coisas dela e vai embora. E aí o único papo que tem é: Ai, nossa, que merda que aconteceu, mas realmente tava no nome dele e ele que pagou. Aí o que me dá a entender é que não existe união estável nos Estados Unidos. E se fosse no Brasil, não importa quem pagou. Aí isso foi uma coisa que me atrapalhou um pouco no início, que eu fiquei assim, mas como assim? Você só foi embora, você só aceitou, é isso. O cara lá, o noivo dela, tipo assim, sei lá, depois de um mês que eles se separaram, ele manda um convite de casamento na casa dela com o ex da mina, né? Falando assim:
Oi, rapaziada, vou casar com a minha melhor amiga. Estão todos convidados, inclusive os nossos ex, porque a gente quer pagar de príncipe, né? Quer pagar de pica. E aí a menina, ela tem a ideia. Não é uma ideia, né? Acontece meio por acaso, assim, né? Ela tem a ideia genial de confirmar o convite de casamento. E aí, quando o cara vai indagar, assim, ai, mas você vai sozinha no meu casamento? Ela vira e fala: Não, eu vou com o meu namorado. E o meu namorado é o ex da sua mina, tá? E é isso. Então, tipo assim, o início desse livro, cara, ele é sensacional. E aí, aos poucos, eles vão desenvolvendo esse relacionamento fake, né, dela com o Miles, que é o ex da menina. E assim, é muito fofo, porque, primeiramente, a cidade que eles estão, 99% de certeza que é fictícia, tá? Eu cheguei a pesquisar essa informação e eu tenho 99% de certeza que é fictícia. Mas essa cidade, ela é descrita de uma forma, assim, que, tipo assim, eu estava apaixonada por aquela cidade, primeiramente. Tudo naquela cidade é incrível. Tudo. Tipo assim, é cheio de praia, cheio de lago. Tem produtores rurais, produtores locais. Enfim, eu fiquei apaixonada, tipo, por aquela cidade. Enquanto a Daphne tava se apaixonando pelo Miles. Só que assim, não entendi. Porque assim, tipo, eu estava apaixonadíssima pela cidade, mas eu não consegui entender por que ela se apaixonou pelo Miles, infelizmente. Ah, eu não vi muita atração assim no Miles. Eu consigo assim entender porque alguém veria. O que pode ter acontecido, né? Esse livro é para falar sobre pessoas que estão desajustadas na sociedade, né? Estão em situações que estão com problemas psicológicos, né? Diante do ocorrido, diante dos fatos. E aí é um livro um pouco sobre vulnerabilidade e os dois entendendo como que eles podem ser amigos antes de ser namorado, pra aí não causar um problema maior do que já tem na vida deles, sabe? Isso pode, tipo assim, tirar um pouco a atração, né? Porque normalmente você não se atrai por uma pessoa que tá toda ferrada. E é o fato ali, tá todo mundo ferrado. Os dois estão meio ferrados. E aí, de alguma forma, assim, faz muito sentido que eles se apaixonem, porque é literalmente um ajudando o outro, um entendendo o outro. E isso é uma coisa linda, eles têm, tipo, muita química, eles são uns amores. Mas eu não consegui acompanhar, assim, não consegui entender da onde que veio esse negócio, tipo, nossa, eu estou tão apaixonada por ele, porque ele é isso e aquilo. Não consegui entender. Opinião pessoal, assim, eu acho que não é uma coisa que vai afetar muita gente, sabe? Aí, esse livro, eu dei a nota de 4 estrelas. Mas não foi por causa desse rolê aí, de eu não ter ficado, tipo, nossa, assim, porque o Miles, ele é incrível, não. Porque, assim, no final do dia faz total sentido, tipo, o casal é completamente compatível, assim, faz total sentido a evolução que eles vão tendo juntos. Mas mais pro final, assim, do livro, eu senti uma encheção de linguiça, assim, nervosa. Nervosa, que, tipo assim, parecia que ela só tava tentando estender a história, tipo, já tava, tipo, óbvio o que ia acontecer, mas ela tava lá estendendo, porque ela queria, tipo, colocar um pouco mais de tempero no negócio. E eu senti que ela desperdiçou um pouco esses personagens, esses ex deles, desperdiçou um pouco, tipo assim, se ela queria tanto colocar mais intriga assim no final, daria pra ter colocado mais a partir dos ex e não do que ela usou realmente. Mas assim, no final das contas, 4 estrelas, sim, sensacional. Um livro que realmente ficou marcado no meu coração. Depois eu fui fazer uma coisa meio maluca. Eu fui ler o Jogo Fatal, que é o prelúdio da trilogia manual de Assassinato para Boas Garotas. E assim, não fazia ideia. Não fazia ideia que era o prelúdio do negócio. Eu simplesmente vi alguém falando sobre o livro em algum lugar que achou muito legal, porque parece um jogo que você vai investigando junto e não sei o que lá. E eu falei assim, nossa, eu vou ler. Eu não tinha nem ideia que era uma trilogia.
Então vamos lá. O que é o livro Jogo Fatal em específico? Vamos ter foco, né? Esse livro, primeiramente, né, é o prelúdio, mas esquecendo, assim, toda a trilogia, ele vai contar a história da Pip. Ela vai pra casa de uns amigos jogar aqueles jogos tipo detetive, sabe? Que você tem que descobrir, ai, quem que assassinou, onde que foi a arma, não, qual que foi a arma, onde que morreu, isso e aquilo e assado, qual que foi a motivação. Igual aquele jogo detetive, né? Só que era mais assim, mais ambientado. O amigo dela, ele fez assim cenas e ele fez sangue falso em alguns lugares, colocou pistas falsas no meio da casa, etc. E aí é literalmente isso, dá pra você brincar de detetive junto com o negócio. Ficou muito legal. Tipo, ficou parecendo realmente um jogo livro. Ele sozinho, assim, sem eu conhecer a história que originou o negócio, porque ele foi o último a ser escrito, né? Ele, assim, achei ótimo. Se você não tem interesse em trilogia, não tem interesse em nada desse universo aí, é interessante. O Jogo Fatal é interessante, dá pra você ler só ele que você vai, assim, gostar, tá? De novo, ele é um livro simples e ele é bem curto. Ele tem só 128 páginas. Então, tipo assim, é outro livro que, tipo, você tá de ressaca literária? Vai lá. Vai lá, vai com tudo. Se divirta tentando descobrir quem que é o assassino fictício, né, dessa história. Inclusive, uma coisa que aconteceu em decorrência desse negócio, né, que, tipo, esse mês eu tava simplesmente pegando os livros e não tava nem aí, tipo, simplesmente pegava o livro, não fazia ideia do que era, e lia e via o que dava. Eu fiquei muito, assim... Eu tenho uns sustinhos aí no meio do negócio, e aí eu fiquei meio aflita, meio tipo assim, nossa, será que vai rolar alguma coisa muito sinistra do nada? Né? E eu não tinha ideia de que, tipo assim, no final das contas, a Pipi ia estar viva e bem pro primeiro livro da trilogia dela. E aí eu comecei a ficar super assustada num negócio que, assim, não tem porquê, tá? Desculpa se eu estraguei essa experiência, mas realmente não tem porquê. E eu descobri que isso é um hábito legal. No final do dia, eu me diverti muito mais com o livro do que dava, sabe? E eu dei uns 5 estrelas. Lógico, eu adorei, achei perfeito o livro. Depois eu tomei vergonha na cara, fui ler Manual de Assassinato para Boas Garotas, né? Por final, eu dei 5 estrelas para Jogo Fatal, eu adorei Jogo Fatal, pelo que ele se propõe, né? Caso você não saiba, né? A história desse primeiro livro da trilogia, de novo, a gente acompanha a protagonista Pipa. Ela vai investigar um assassinato real dessa vez, porque ela ficou nossa, ela ficou tão admirada com o rolê da semana passada, que ela falou assim, agora eu vou pra porradaria, vou realmente desvendar um caso. E aí ela vai desvendar um caso que aconteceu na cidade dela, alguns anos atrás, que basicamente consiste em Andy Bell, uma menina popularzinha lá da cidade dela, que estudava na mesma escola que ela, diga-se por sinal, foi assassinada. Desapareceu, depois, né, consideraram ela como assassinada, beleza. Aí, alguns dias depois, o namorado dessa menina aparece morto, com uma carta de suicídio do lado, falando assim, fui eu não aguentei e me matei. Aí, beleza. Esse caso, ele tem muitas inconsistências e isso incomoda muito a Pip. Primeiramente, incomoda ela porque ela conhecia esse namorado aí da menina e ela não consegue acreditar que ele faria isso porque ele era muito legal, muito bondoso. E ao mesmo tempo, o caso é cheio de lacunas, cheio de inconsistência. Não faz nem sentido os policiais terem fechado o caso assim. E aí, de novo, a gente cai no negócio da incompetência policial. Que, assim, nessa história eu achei poggers, assim, poggers mesmo. Porque, assim, a autora está consciente de que esse livro não seria possível com uma bela dose de incompetência policial. Então, ela dá uma justificativa que eu fiquei, tipo assim, me convenceu. Porque o que acontece? Esse personagem aí, o menino que se suicidou, ele é indiano. E aí a vibe que ficou é que, primeiramente, a opinião pública moldou muito
essa investigação. E segundamente, a xenofobia. E é muito, muito real, muito real. Consigo ver isso acontecendo com força, tá? Apesar de todos os pesares que tinha lá de lacuna, tá? Eu achei a história muito bem desenvolvida. O final é muito legal, muito surpreendente. A Pipe é muito inconsequente. Isso me incomodou muito inicialmente, porque assim, cara, ela faz umas coisas que você fica tipo assim, não, irmã, você não tá fazendo isso, né? Você não é uma garota de 16 anos se enfiando num lugar que você sabe que não, você não tá fazendo isso, né? Mas, no final das contas, isso vai ser desenvolvido na trilogia, né? Estou lendo as continuações e isso está sendo desenvolvido. Então, tipo assim, é um incômodo que eu tenho inicialmente, que ele é real e ele está ali para estar ali. Não é para simplesmente virar e falar assim, não, porque isso aqui faz total sentido, porque não faz. No final das contas, ela vai reconhecer que não faz sentido essa merda que ela fez. Mas enfim, final assim, surpreendente, bacana demais. Pequenos pontos que me incomodam. Primeiramente, isso da Pip de ser inconsequente, só que, tipo assim, como eu disse, vai ser desenvolvida, é uma coisa que faz sentido estar ali na história. Segundamente, pessoas que se safaram nessa história. Porque no final, a conclusão que a gente tem é que ninguém presta. Mas algumas pessoas se safam e eu fiquei assim, não gostei, não gostei, principalmente da justificativa que eles dão pra X pessoas se safar, tá? Enfim, doa quem doer, mas não faz sentido. E aí por isso eu tirei uma estrela, porque isso me incomodou demais. Queria ver todo mundo na cadeia do jeito certo que era pra ser. E não porque, ai, nossa, mas que dozinha desse pessoal. Não vou denunciar. Aí ficou paia. Mas assim, detalhe, né? Detalhes. Além disso, sugestão, se você gosta de Pretty Little Liars, interessante, esse livro é interessante, porque assim, a Andy Bell é o retrato da Alison inteirinho, inteirinho assim, inteirinho. Então, se você gosta dessa vibe meio fofoca adolescente, vá com gosto nesse livro. Depois, como eu estava querendo explorar assim vários gêneros para realmente entender o que eu gosto e tal, eu fui ler A Impostora da Rebecca Kuang. E assim, esse livro ele vai contar a história da June. A June, ela é uma escritora fracassada e ela tem uma amiga que é muito bombada, muito hypada. Ela é muito rica e muito famosa, muito tudo, entendeu? Só que essa amiga dela, ela é sino-americana, pra ser mais exata. E aí a June, como ela é bem recalcada, ela fica achando que o sucesso dessa mulher é basicamente porque ela é uma minoria, certo? Certo. Então, assim, desde o início a gente tá sendo introduzido, né, a essa personagem que, assim, nossa senhora, que pessoazinha, que pessoazinha chata. Aí, ela vai sair num rolê com essa amiga dela, e a amiga dela vai morrer de um jeito muito cômico e bizarro, por consequência. E a reação da June é ir no quarto da menina e pegar o último manuscrito dela que ainda não tinha sido publicado. E aí ela vira e fala assim: ai, nossa, é minha chance. É agora que eu vou brilhar e ficar muito famosa. É basicamente isso. E aí, velho, esse livro, assim, ele é um livro crítica, praticamente. Porque, inicialmente, vai ter esse processo, né, de publicação do livro. Que eu achei, assim, muito interessante. Parar pra pensar o que os autores passam, né, tipo durante esse processo, né? Tipo, ai, o que ele sente, como que é, quais etapas que ele tem que passar. Isso, assim, tem tudo bem detalhado, assim, no livro, é muito interessante. A coisa começa a pegar fogo, assim, depois que o negócio é publicado, porque aí vai ser um monte de crítica atrás de crítica, e crítica, e crítica, e crítica, e crítica, e crítica, e crítica. É um daqueles livros que, assim, todo mundo é podre, todo mundo é muito podre,
E a história, ela não é muito sobre o que aconteceu, sabe? Parece que tudo que acontece é simplesmente para criar palco para a crítica que tem por trás. Uma das críticas que foi mais marcante para mim é a crítica sobre a cultura de cancelamento. Porque, assim, não deve nem ser considerado spoiler, sinceramente. Em um dado momento do negócio, obviamente a June vai sofrer hate. Todo mundo sofre hate nesse rolê aí dos livros. Tipo, todo mundo que é famoso acaba sofrendo algum nível de hate. E isso vai ser tratado, né, no livro. E aí a gente tem uma descrição muito detalhada, assim, da consequência física e psicológica que isso tem nela. Então, tipo, a Kwang, ela literalmente, ela constrói um personagem detestável pra ir colocar ela sofrendo muito. E aí você fica, tipo assim, meu Deus do céu, meu Deus, tipo, tocada, né? Falando assim, nossa, ela ficou muito mal. Então, ela tinha que resolver a situação, né? Parar de fazer merda. Esse livro, a Kwang, no final dos agradecimentos, ela coloca assim: ah, esse é um livro de terror sobre o mercado editorial. E eu, tipo assim, nossa, eu terminei o livro e eu falei assim, realmente, realmente. Porque eu vi muita gente descrevendo como se fosse um livro de treta, mas assim, não é um livro de treta. É um livro de terror mesmo, porque, nossa, eu fiquei muito incomodada com o que a protagonista estava passando, com o que ela estava. Com que ela tava fazendo com os outros, né? Em contrapartida, tava muito incomodada com o sofrimento de geral ali. Parecia realmente um terror psicológico. Comecei a ficar ansiosa por ela, porque ela era, tipo, parecia que ela ia cada vez mais se afundando, em vez dela só parar. Se ela simplesmente parasse, tava tudo certo, mas ela se recusou. Durante muito tempo, né? Fiquei decepcionada, porque queria livro de fofoca e peguei livro de terror. E, segundamente, o final. O final é tenso, assim. Tipo, tenso, 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 tenso. Tipo, mano, aquele final eu fiquei muito pé da vida. Porque outra coisa que eu estava fazendo, né? Eu li todos esses livros pelo Kindle. Sem marcação de página. Então eu não tinha ideia de quando o livro ia terminar. Eu não tinha ideia, eu só tava lendo. E aí, de repente, ele terminou. E aí eu fiquei tipo assim, como assim? Como assim ele terminou? Peraí. Você não me contou nada, cara. Foi tipo isso. Eu terminei de ler o livro e fiquei tipo assim, ah, mas parecia uma grande introdução pra uma história que nunca veio. É isso. Tipo, parecia uma grande introdução e o prólogo e o prólogo e o prólogo pra história nunca vir. Então, assim, de novo, ressalta aquele meu ponto. É um livro que parece que sim, que é só crítica. E aí os personagens estão ali pra sustentar a crítica dela, tá ligado? E não é pra, tipo, te entreter com a história, por exemplo. Não gostei do livro, dei 2 estrelas. Mas assim, não foi horroroso também. Se dá pra alguém gostar disso, mas ela tem que ir na vibe, entendeu? Acho que como eu não estava na vibe do negócio, eu não gostei, não apreciei, terminei, quis tacar o Kindle na parede, primeiro porque ele me fez sofrer durante todo o negócio pra no final não me dar o que eu quero, que era a história. A história, qual que era a história? Depois eu fui pra um negócio bem mais diferente, porque eu não tava satisfeita. E aí eu fui ler Querida Combine, da Sayaka Murata, outra autora japonesa, né? E essa história, tipo assim, olha, bem específica. É a história de uma mulher que ela trabalha, né, com loja de conveniência. Ela literalmente é uma funcionária de uma loja de conveniências dessas de 24 horas. São muito populares no Japão e que tem em algum lugar aqui no Brasil, né? 24 horas, deve ter em algum lugar. Na minha cidade não tem, mas enfim. Ela é funcionária nesse rolê aí e ela é apaixonada por ser funcionária nesse rolê. É tipo, a vida dela é isso, ela adora, ela ama muito ser funcionária desse rolê aí. Só que ela tem 30 e poucos anos, quase 40, alguma coisa assim. E a família dela tá tipo assim, meu Deus do céu, você nunca vai arrumar um emprego de verdade. E os amigos delas estão tipo, meu Deus do céu, mas você nunca vai casar, você nunca vai sair desse negócio porque esse trampo é uma bosta, isso e aquilo. Sendo que, tipo, pra ela tá tudo bem e tá, tipo, o máximo, né? Só que aí as pessoas ficam
É um livro sobre pressões sociais, assim. Esse livro, ele, se você tá com algum sofrimento nesse sentido, dos familiares te cobrando coisas, dos amigos te cobrando coisas, da própria sociedade cobrando coisas, esse livro é um quentíssimo abraço. Muito legal. Muito curto também. Não esperava que ele fosse tão curto, porque, de novo, eu não pego os livros e vejo qual é o tamanho deles, eu só pego os livros. E aí eu vou lendo e não tem a contagem de páginas, e aí ele só termina e eu fico tipo, ah. E isso aconteceu nesse também, né? No último aconteceu isso, né? Que foi a impostora. Eu fiquei tipo, nossa, acabou o negócio. E nesse também aconteceu isso. Acabou o negócio, tipo, você ficou assim. E é realmente, tipo, é um livro bem similar, assim, com a impostora nesse sentido. Tipo, não é tanto a história, é mais a crítica que ele faz atrás. Só que, assim, diferente do impostora, né? Que você não se identifica com a personagem. A impostora você só fica olhando e falando assim, nossa, o que essa mulher tá fazendo? Aí nesse, não é que você vai se identificar, porque a protagonista ela é bem esquisita. A Keiko. A Keiko ela é bem esquisita. Mas no final das contas, no final do dia, você consegue simpatizar com ela, sabe? E a narrativa dessa autora é sensacional. E, tipo assim, ela escreve de um jeito que ela consegue fazer entender o ponto dela, sabe? A Keiko, durante as discussões que ela tem na própria mente, refletindo sobre essas coisas que ela tem passado, ela consegue realmente convencê-la. Tipo, se você olha pra situação e vira e fala, nossa, mas realmente essa mulher tá viajando, talvez lendo você mude de ideia, porque realmente ela traz bons argumentos, sabe? Só que assim, eu gostei do livro, tá? Dei 3 estrelas porque ele acaba do nada e eu tava, tipo, muito envolvida no negócio ali. Eu queria, tipo, muito ver o que ia acontecer. Mas realmente no final do dia não faz tanto sentido mostrar o que vai acontecer, porque é, de novo, aquilo, né? É uma história sobre coisas. Me faz pensar, me deu um abraço, e aí eu dei 3 estrelas. E é isso. 3 estrelas não é ruim, mas também não é muito bom. Não fez tanta diferença, mas foi muito bom. Aí, de novo, eu quis conhecer outra autora muito famosa, né? Que nós temos a Emily, que eu fui conhecer simplesmente porque as pessoas falam muito dela. E aí, depois eu fui conhecer a Colleen Hoover com o livro Verity. Esse livro é sobre uma mulher que... Ela é uma escritora. De novo, livro de escritora. O tempo todo os caras colocam escritora, né? Enfim. Ela é uma escritora. E uns caras chegam nela e falam assim, olha, então, a gente tem essa autora aí, a Verity, que é super hypada, super bombada, só que ela tá incapacitada, ela não tá bem não, tá? Ela tá no hospital lá, não tá bem, e a gente tem tempo, a gente quer terminar os livros dela, da saga dela, então a gente quer te contratar pra você escrever aí esses livros. Aí ela topa, porque ela é pobre... Por mais que ela fique meio assim, meio, nossa, mas espera lá, que coisa estranha. Ela topa, né? Porque oferecem muita grana pra ela. E aí ela vai morar, morar não, né? Ela vai ficar um tempo ali na casa da Verity, junto com o marido dela, a Verity, que tá lá sendo cuidada, né, com uma enfermeira, e o filho dela. E é isso. Ela fica lá na casa e fica um clima tenso entre os brothers. Primeiramente, primeiro fato interessante de colocar, pontuar aqui. Depois, no final, nos agradecimentos, a Colleen revela que esse livro ela pagou do próprio bolso, porque ela não queria que tivesse o dedo de um editor no rolê ali. Ela queria realmente fazer do jeito que ela queria. Achei muito nobre, muito legal, interessante. Então vamos lá. Outro ponto importante destacar. Toda vez que eu ouço falar de Colleen Hoover, apesar dela ser extremamente famosa, ter livros, livros nos mais vendidos o tempo todo. Acabou de lançar um filme aí que é baseado no livro dela. Toda vez que eu ouço falar dela é alguém falando mal e falando que é uma merda. Então, assim, esse negócio aqui, fiquei muito confusa, tá? Muito confusa. Eu achei o livro sensacional, cara. Sensacional. Eu não tava esperando que fosse bom. Justamente por isso, porque as pessoas sempre falam muito mal. Mas eu achei sensacional. Mas eu tenho alguns pontos. Primeiro ponto, ela é uma escritora de romance. Ela se propôs, né, a escrever suspense.
Só que assim, desde o início parece um romance, só que um romance com uma pitada assim de nossa, mas tem coisas sinistras acontecendo aqui. E é um romance muito esquisito, tipo, muito esquisito, porque o clima, né, fica entre a protagonista, que eu não vou mais lembrar o nome, e o marido da Verity. Então, primeiramente, né, aos poucos a gente vai descobrindo que sim, a Verity tá bem, viva, né, pelo menos, só que aparentemente ela vai ficar meio que um vegetal pro resto da vida. Bem aparentemente assim, sabe? Que é uma situação esquisita, que não explica direito o que que ela tem, por que que ela não responde, por que que ela fica na cama o tempo todo sem se mexer. E aí, cara, ela fica. Eventualmente esse relacionamento entre a mulher e o marido vai se desenvolvendo. E, primeiramente, o cara é casado. Esquisito. Segundamente, o cara é casado com uma mulher que tá nessa situação. E mesmo assim, a bicha fica, nossa, mas. Sei lá, hein? Acho que quero esse cara mesmo assim. Mesmo assim, dane-se. Dane-se essa mulher, dane-se tudo, eu quero mesmo assim. Então, assim, outro livro que já posso te adiantar. É Pessoalzinho Podre esse, tá? É um livro que vai te deixar muito na dúvida sobre o que realmente está acontecendo. E no final de tudo, assim, ele chega até a ser um pouco engraçado. A conclusão, inicialmente na conclusão eu fiquei meio, nossa, como assim? E depois eu fiquei, tipo, nossa, isso foi tão maluco que é muito engraçado esse livro. Então, tipo, eu adorei o livro. Eu tirei uma estrela por causa desse rolê do romance. De, tipo assim, eu fiquei muito confusa, porque, assim, parece que é uma crítica. Tipo assim, não, claramente essa mulher tá louca de ficar dando em cima de um cara casado. Ao mesmo tempo que não parece tanto, porque dá pra ver que a Colleen Hoover sabe escrever um romance bem. Então, tipo, parece muito que nossa, realmente, tipo, nossa, isso é tipo o romance, sabe? Terceiramente, a protagonista é muito maluca. Muito maluca. Eu tirei uma estrela por causa de uma cena que ela morde uma certa coisa. Quem leu, leu. Quem leu, sabe. Essa cena me fez tirar uma estrela porque eu fiquei tipo assim, nossa, desnecessário, não precisava foder tanto assim com a minha cabeça, porque que negócio doentio, sabe? Mas no final das contas é um livro, mano, que realmente surpreende, muito divertido, muito legal. Recomendaria pra qualquer um. Apesar da má fama da Colleen Hoover. Não consegui, assim, não consegui realmente entender qual que é o problema com o livro, com os livros dela, a partir da Verity, por exemplo. Não, nesse livro não consegui entender por que que teria um rating, assim, entendeu? E o último livro, finalmente, porque eu já tô falando há muito tempo e a bateria tá acabando, foi A Empregada. Então, assim, de novo, outra autora que eu queria conhecer muito. Esse é um livro da Frida McFadden. Ela também é muito famosa, especialmente no gênero de suspense, né? Porque, assim, depois de todas essas leituras, eu virei e falei assim, cara, suspense é muito interessante. Eu acho que eu tenho que investir nesse negócio aqui, porque eu tô gostando muito. Eu virei e falei assim, nossa, eu tenho que ler essa autora, porque todos os rankings ela aparece com mais vendidos, com todo mundo adora os negócios dela, todo mundo que eu conheço leu todos os livros dela. Então tem que ler A Empregada. Peguei o mais famoso dela, na minha opinião, né? Pra mim esse é o mais famoso dela, não tenho certeza se é mesmo. Tá. A Empregada conta a história da Millie, uma pessoa que assim, não é spoiler, gente, mas ela tá na condicional. Agora, seria spoiler se eu te contasse por quê. Mas ela está na condicional, ela está desesperada para um emprego, porque senão, se ela não tiver emprego, isso vai ser uma quebra, né, da condicional dela, ela vai voltar pra cadeia. O único trampo que aparece pra ela é literalmente pra trampar na casa de uma menina que chama Nina. Ela vai ser empregada, ela vai morar na casa, e na casa tem a Nina, o marido da Nina e a filha dela. Quando ela conhece a Nina, ela é uma pessoa super fofa. Fofinha.
E aí a Nina começa a birutar ali, ela é muito biruta, começa a ficar pagando de maluca com a, com a Millie e faz a vida da Millie um inferno. Isso é a história. Aí no final a gente vai ter uma super revelação, uma super reviravolta, só que não. Todo mundo que eu vi, assim, né? Não todo mundo, eu vi outras pessoas que também não gostaram do livro, assim como eu. Mas muitas pessoas ficaram surpresas, né, com a reviravolta e eu só fiquei meio tipo. Primeira coisa que pode ter afetado. De novo, a gente tem esse clima de tensão entre uma pessoa que vai morar na casa de outras pessoas. E aí o marido e essa pessoa ficam meio igual em Verity, né? Então eu tinha saído um livro desse que exatamente esse negócio me incomodou. Pra ir pra um outro livro que tem de novo essa tensão, assim, tipo, de nossa, olha o marido dela, ele é tão bonito. Nossa, mas ela é tão louca. Nossa, ela não merece ele. Ai, mas ele é tão lindo. Como assim? Por que que ele tá com ela? E aí fica esse negócio, né? Aí o livro, ele é dividido em 3 partes. Aí a primeira parte é isso, né? A Millie sendo toda abusada pela, pela Nina. E essa vibe entre ela e o marido. E a parte 2 a gente finalmente vai ver o ponto de vista da Nina. A gente vai ter explicações das atitudes dela. Gente, essa parte, assim, cara, tenso, tá? Tipo, foi difícil passar por esse trajeto do livro, porque, assim, é bem maçante, bem chato, desnecessário. Daria pra explicar em 10 segundos o negócio, só que parece que a pessoa fica lá discorrendo as coisas que aconteceram para que levassem a Nina a agir dessa forma. Simplesmente para isso, né? Causar um impacto assim no leitor, causar tipo ou uma compaixão ou pelo menos uma aflição. E no final não funcionou, não casou o negócio. Aí a conclusão do livro é muito foda-se, sabe? Tipo assim, o que a reviravolta no final eu achei meio óbvia. Especialmente porque a autora construiu dessa forma. Tipo, não é porque. Ah, é uma coisa que você olha, bate o olho e fala, ai, nossa, isso é muito óbvio. Não, é porque a autora, desde o início, ela dá umas pistas. Nada pistas, assim. Ela dá umas pistas que, tipo assim, cara, tá na cara o que tá acontecendo, sabe? Tipo, ela. Ela meio que dá ali, ela dá a bola o tempo todo ali pra você e, tipo assim, só não vê quem quer, literalmente. Tipo, tá ali. Você olha e você fala, já entendi sobre o que é esse livro. E a conclusão é terrível, terrível, terrível demais. É isso, eu achei terrível a conclusão, achei terrível, tipo, a construção das personagens. As duas personagens, a Nina e a Millie, elas quase parecem a mesma pessoa, com diferença de um detalhe, né? Que é a ação final entre as duas. E ainda tem um gancho ali no final que, se eu não me engano, tem uma continuação pra esse livro, né? E esse gancho aí, nossa, eu fiquei assim, nossa, isso aqui parece piada, porque assim, minha nossa. Enfim, sem falar que o final é super corrido e tipo assim, as coisas se resolvem extremamente facilmente. E ainda tem vou falar aqui pra quem leu o livro, né, agora. Não vou dar spoiler, mas pra quem leu vai entender. Aquela cena com a mãe do cara, tipo assim, precisava deixar mais óbvio, já dava pra ver desde o início. Enfim, perdoe-me quem gosta desse livro, mas assim, pra mim não desceu, só achei muito violento, a troco de nada. Fiquei bem decepcionada com essa autora. Não sei se isso é um padrão dos livros dela. Tipo, eu gostaria, né? Se alguém aí é da trupe dos fãs da Frida, eu gostaria de saber a sua opinião. Se esse realmente é o melhor livro dela, ou se tem algum outro livro que é melhor, se esse livro realmente ele é meio caído, mas os outros livros foram mais bem construídos. Não sei, às vezes é um livro mais do início da carreira dela. Eu vi que ela
publica muita coisa, então pode ser que realmente esse seja um livro meio caído dela. Por enquanto, não tô tentada a dar outra chance a ela, nem um pouco. Mas se alguém vier e falar assim, não, realmente, esse livro não é tão bom, mas você pode gostar de outro, aí eu pensaria muito bem no caso, tá? Bom, gente, então obrigado pra quem viu até aqui. E é isso. Valeu. Beijão.